ninguém vai poder sair, ninguém isso, ninguém aquilo. A gente, no início, a gente pensa que é até um meio que brincadeira, mas depois a gente viu que a coisa realmente foi séria. Mas eu, sinceramente, eu não fiquei assustada, não, porque eu falei, isso não vai chegar aqui, isso está longe, a gente não vai atingir a gente. Mas depois, quando eu dei por mim, realmente eu me assustei. Quando a ficha caiu, eu falei, epa, a coisa é séria. Eu me assustei bastante. Aí, quando foi justamente no dia seguinte, vem a notícia. Então, nós fomos com muito medo. Como ficou a família? Danado. Parecia até que era o fim do mundo. Foi algo assim que chocou, porque ninguém estava aguardando, né, um acontecimento desse. E, de repente, você se sente prisioneiro dentro de casa. Sacrificante para todo mundo, né? Porque a gente está acostumado a viver com a nossa família, todo mundo unido, de repente acontece uma coisa dessa, um choque, né? Até você se acostumar e correndo o risco, né? Sabendo que a qualquer momento a gente não me corrige de estar pegando essa doença. Foi lento, tenso. Não sei, foi esquisito. Não sabia ainda direito. Lembro que eu estava em casa e que achava que ia durar 15 dias. Foi um dia assim, de muito suspense, né? De muita apreensão, a gente não sabia o que iria acontecer. Mas no primeiro momento a gente não achava que seria tão extenso, né? Não tinha uma proporção tão grande. A gente achou que a gente ia ficar uma semana, assim, pelo menos eu achei. A minha vida, como a vida da maior parte das pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, foi uma vida muito difícil, de muita angústia, muito sofrimento, muita doença. Eu, por sorte, meus filhos também e a minha família por um todo, não houve nenhuma desgraça, entre aspas. Foi difícil porque nós ficamos à mercê do governo, várias fábricas fechando, muito desemprego, pessoas perdendo casa, aluguel que vivia, não tinha de onde tirar. Então, assim, a gente sofria por ver as pessoas sofrer. E graças a Deus eu não pago aluguel, tenho casa própria, mas foi difícil você saber que você não tem aquele salário para você contar, né, no final do mês, você trabalha contando com aquele salário e de repente você não saber como vai ficar a tua vida. Na época também eu morava de aluguel, mas graças a Deus ocorreu tudo bem para mim, né? Os outros não sei, mas como eu estava empregada, né? Como ela falou, o governo dava uma porcentagem, a empresa dava outra, aí não fiquei desamparada não, graças a Deus. Foi complicado, né? Porque a gente ficou dependendo, né, do pouco dinheiro que a firma liberava pra gente, né? Mas graças a Deus a gente não passou necessidade, né? Mas tinha muitas pessoas conhecidas que estavam passando necessidade, muitas pessoas perdendo o emprego, né? A moradia. Aí foi muito complicado, mas só isso, né? Eu trabalhava em 2 escolas, uma particular e no estado. A particular, na primeira semana, a gente não teve aula, nem online. O estado também não. E depois, com o tempo, a particular começou a ter aula que a gente chamava de síncronas, que eram aulas online. E o estado começou a se organizar para voltar, mas a gente não sabia direito como ia ser, e depois veio a ideia do aplicativo, do Aplix, e a gente depois descobriu que os alunos não tinham acesso, então que foi uma grande invenção, né? Poucos alunos tinham acesso à internet. Foi um momento bem complicado, porque eu ficava preocupada com os alunos do estado, que eles não estavam tendo acesso às aulas, e aqueles que tinham, eu tentava fazer um formato mais prático, né, para quem estivesse acessando por celular.
Vamos por partes, né? No trabalho a gente ficou, se eu não me engano, um mês, como se a gente tivesse de férias, né? Então os alunos ficaram sem aulas e a gente ficou em casa. E aí depois disso a gente teve que adaptar de uma forma bem precária, né? Como a gente sabe, esse ensino remoto. Até porque muitos alunos eles não tinham como acessar a plataforma de ensino, não tinham como participar das aulas online. Então, a gente criou materiais para ser entregue para eles, fazíamos aulas online com pouquíssimos alunos. Então, foi bem complexo ser professor e ser aluno durante a pandemia. Eu também estava fazendo curso, continuei fazendo. Nessa parte até foi melhor, assim, porque eu tinha um pouco mais de tempo, conseguia conciliar melhor. A minha sorte é que eu estava próximo dos meus pais, então eu podia cuidar deles e de outras pessoas da minha família, que moramos todos próximos, né? E que tinha quintal a minha casa, assim, porque quando dava aquela meio socorro, não aguento mais, eu conseguia ir pro lado de fora, espairecer, ver a vida, né? Do lado de fora seguindo. E também porque a rua estava vazia. Como eu vejo, tipo, eu moro de frente para a rua, é muito estranho não ter as pessoas ao redor. Tiveram algumas mudanças, assim, o acesso a ser tudo online, isso foi uma dinâmica que influenciou bastante na minha rotina diária. Tudo que a gente tinha era para uso próprio, assim, sem grandes proporções, como, por exemplo, carregar vídeos para dar aula. Isso comprometeu porque nós não tínhamos assim, nada tão informatizado assim que pudesse dar conta dessa demanda toda de trabalho. Por exemplo, como eu dou aula de educação física, a gente teve que, por exemplo, dar aula, gravar vídeos para a academia, eu também trabalho em academia, o celular não comportava, o computador também não deu conta. Então, essa dinâmica de atender a tudo, nesse momento foi bem complicado, assim, para a minha rotina de trabalho. Não deu para atender, assim, tão bem como no presencial. Foi bem complicado. Ficou parado, porque ninguém podia ir na casa de ninguém, não podia sair de casa. Perdi vários amigos, bastante. Minha mãe era idosa na época, né? Eu perdi minha mãe tem um ano, minha mãe pegou também a Covid. A gente ficou com medo de perder minha mãe, mas graças a Deus a velha era forte, não morreu, não foi de Covid. Mas o Covid deixou umas sequelas nela que levou... Enfim, ela não morreu de Covid, mas como ela já é bem idosa, o Covid ajudou bastante até no processo do falecimento da minha mãe. E vários amigos eu perdi, muitos. Importante para mim é a perda como cidadão. É a perda de várias pessoas da sociedade brasileira, principalmente das camadas populares, que é de onde eu sou proveniente, como sujeito, né, de classe social. Para mim foi uma perda imensa, perder milhões de brasileiros pobres. Perdi, assim, uma tia de consideração minha, muito próxima, porque não pela Covid, mas pela pós-Covid, porque ela tinha problema de asma, etc. E perdi um primo também, que teve que fazer uma operação de emergência e acabou pegando Covid. Então, assim, não era tão próximo, mas aquilo pesa, né? Te dá também, mexe com o seu emocional, mexe com a sua vida, com as pessoas com quem você lida, e desenvolve um medo enorme de perder as pessoas, né? E aí eu tive toda essa adaptação novamente. E não foi muito difícil, porque eu não trabalhava, sou aposentada, aí tinha que ficar em casa, mas você não poder sair, tive que deixar médico, tudo, não poder ir na rua, a gente está acostumado a ir na rua, fazer um pagamento no mercado, aí você se limitar, para mim foi muito difícil, ainda mais aqui, que a gente viu tudo assim, você quase não vê ninguém na rua, nem nada, as pessoas tudo recolhidas. Foi bem complicado aqui, para mim, aqui.
meu bairro. A minha filha também não perdeu o trabalho, ficou trabalhando em casa. Então, a gente ficou mais junto, né? Porque ela saía de manhã, voltava só de noite, aquele corre-corre. Mas também teve alguma coisa legal, porque a gente ficou junto. O meu marido, eu e ela, somos 3, né? Mas aí a gente ficou mais junto. Também teve essa coisa boa. A gente teve mais tempo para conversar, para falar. Ela também tinha que, como se diz, ela também queria fazer umas coisas que não podia fazer por falta de tempo em casa. Aí eu e meu marido tivemos tempo de aconselhar, de falar, um monte de coisa que a gente, um vai para lá, outro vai para cá, não corre. Com a pandemia a gente teve essa oportunidade de, como se diz o programa, botar o pingo nos is, né? Que a gente ficou mais junto em casa. Quando passou a pandemia, nós viemos trabalhar e vimos que, de fato, vários alunos tinham regredido, né? Pelo isolamento social, pela falta de acesso. E eu não acredito também que quem teve acesso às novas tecnologias realmente teve um grande aprendizado. Com a pandemia, em relação à educação, na minha experiência, eu não acredito no ensino à distância. Eu não acredito no ensino remoto. O máximo no ensino semipresencial para adultos, mas para crianças, jovens e adolescentes, eu não acredito. Não. Para mim, o que foi só mesmo não poder visitar os parentes, porque eu sou muito família, a gente tem muito contato, então a gente ficou proibido de sair, né? Proibiram, tiraram o nosso direito de ir e vir. Então, só isso que eu fiquei triste. O que eu parei de fazer era isso, visitar meus parentes e aprender mais com a família, com quem está dentro de casa, né? Valorizar mais os momentos, valorizar mais os filhos, os netos, valorizar a vida, né? Saber que a qualquer momento pode ser tirado o fôlego de vida. Então, foi algo que a gente aprendeu a valorizar mais a vida e as pessoas que estão por perto. Amizade, trabalho, né? Porque nós passamos mais tempo fora de casa do que dentro de casa. A gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa família que a gente convive. Ixi, deixei de fazer muita coisa. Sair, sentar, trocar ideia com os meus amigos, ver os meus amigos, ir pra praia, me exercitar, ir pra terapia presencial, que também é essencial. Terapia, mas pelo menos a terapia estava em dia. Viver, deixar de ir para museu, que é coisa que eu gosto. Cinema, até me desabituei aí ao cinema. E acho que isso. Coisas que eu fiz, que eu comecei a fazer. Eu comecei um outro curso, uma outra graduação. Eu comecei, no meio desse processo, mais para o segundo ano da pandemia, eu comecei a ter minha casa, né? Construí a minha casa. Então, também tive o processo de saída da casa dos meus pais e ter minha própria casa, mesmo que seja próxima, mas em outro lugar. E aprendi a cozinhar mais, que é uma boa coisa. E descobri que cozinhar também é uma terapia para mim. Me deixa bem, eu gosto de fazer isso. Descobri meus dons. Foi ficar mais em casa, me alimentar melhor, mudei uma rotina bem grande de alimentação, estar perto da minha filha, dar o apoio que eu precisei dar, porque ela precisou muito de mim, porque para ela foi um pouco mais tenso do que para mim, essa expectativa de ficar em casa, era muita demanda, né, vestibular acontecendo ao mesmo tempo. Então, aí passei a fazer uma mudança na minha rotina, preocupar um pouco com a minha saúde, né? Ficou voltado um pouco mais para isso. Então, eu achei isso bem positivo, que isso depois se perpetuou. A conviver só dentro de casa, porque não podia sair. Melhores eu acho que eu não tive. Tive sim, porque eu estou aqui para contar, para esperar, para ouvir o que as pessoas diziam,
que estavam tentando a vacina, essas coisas todas. Então, foi os melhores, e eu ainda estou aqui viva para contar que quanta gente nova aí se foi através dela. Agora, os piores momentos, falando, você ficar reclusa dentro de casa, você não poder sair, se você quer comprar um pãozinho, você tem que usar uma máscara, você tem que praticamente se esconder, você que está acostumado a andar, viver, caminhar, sair. Isso, para mim, foi difícil. Fiquei com medo da empresa da minha filha fechar e perder o emprego. Ela estava bem no emprego dela. Eu falei, já pensou se botar, perder o emprego? Porque estava fechando tudo, né? Eu fiquei com medo do desemprego. O desemprego, para mim, foi o medo das pessoas ficarem desempregadas, inclusive a minha filha. Porque quando começou as lojas, os bancos, minha filha é bancária, eu falei, meu Deus, vai botar agora, vai perder o emprego, e isso me assustou bastante, a questão do desemprego. Tanto da minha família como dos meus amigos, de todos, né? Isso é bem assustador. Então, os piores momentos foi com os meus alunos do terceiro ano, que estavam em fase de vestibular, e vários não tinham onde estudar, devido a ficar todo mundo dentro de casa, preso dentro de casa. Então, eles não tinham espaço para estudar. Houve até relatos de desejo de suicídio, relatos de muito choro, muita angústia, muito desespero. Então, eu me senti com as mãos atadas também por não poder ajudar pessoalmente, porque eu morava na época em Itaipuaçu, que é longe daqui da escola, e eu não tenho carro, então eu não tinha como vir até aqui pessoalmente para tentar, à distância pelo menos, né, ajudar os alunos. Então eu só conseguia ajudá-los via e-mail. E isso foi muito difícil. Eu fiquei doente, eu tive depressão e ansiedade muito forte. Tive que entrar em tratamento psiquiátrico em função de tudo isso que eu estou explanando aqui. Quando a gente pôde sair de casa, quando a gente começou a poder sair, quando o número de doentes começou a diminuir, quando veio a vacina. Peraí, de novo, né? Bom, os piores momentos sempre aconteciam quando a gente tinha alguma declaração do presidente da República, né? Sempre tratando o sofrimento de uma forma, para mim, muitas vezes criminosa, hostil, uma pessoa maldosa que não se preocupava com a dor de ninguém, né, e que se achava imune a qualquer tipo de... qualquer possibilidade dele ficar doente e tal. E, ao mesmo tempo, isso era uma agressão, né? Isso mexia muito, né, com o meu bem-estar emocional, e também com as relações, principalmente as familiares, né? Algumas pessoas que a gente acaba se aproximando, e isso também fez com que eu fosse me desconectando, né, dessas pessoas. Mas o bom momento, assim, é quando começou a vir a possibilidade da vacina, ficar pronta, né, de ter vacina, de ver uma luz no fim do túnel, né, mesmo com todas as questões, né, de impasse do governo, que foi um governo criminoso, assassino, porque a vacina poderia ter vindo muito tempo antes, né? Isso a gente sabe, né? Eu, como professora, acompanhando, né, a questão da ciência e da oportunidade que teve de salvar, hoje já comprovadamente, aproximadamente, acho que mais de 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas, né, 400 mil vidas, né, e não aconteceu. Então, um bom momento foi esse. Então,
ver a vacina ficar pronta e ver as primeiras pessoas tomando vacina e já ter uma perspectiva também de ter a imunização, né? Tomar vacina. Acho que um dos piores momentos que eu tive foi quando minha avó ficou doente. Minha avó tinha já seus 90 e poucos anos. E aí a gente tinha que levar ela na emergência, porque ela estava passando bem mal. Não era Covid, né? Mas fui eu e depois mexi e se revezaram. Ela estava com uma infecção. Só que quando a gente voltou, alguns dias depois, a gente começou a apresentar sintomas de Covid. E é aquilo, né? Não tinha vacina. A gente sabe por que não tinha vacina, né? Sabe que demoraram a comprar os lotes, a gente podia estar muito mais adiantado nesse processo. E aí ela pegou, ficou muito mal, minha tia também ficou muito mal, minha outra tia também. E eu, assim, comparada a elas, fiquei ok, mas assim, fiquei 4 dias sem levantar basicamente da cama, muita dor e crises de ansiedade, porque você começa também a mexer nas funções neurológicas. E foi um período assim que eu senti na pele aquilo, né? E me deu muito mais ansiedade. Assim, quando eu ia sair, eu ficava muito mais neurada, ficava muito mais nervosa. Eu demorei um bom tempo para conseguir me readaptando ao mundo, né? Melhores momentos, talvez, não sei se eu posso classificar de melhores momentos, mas estar com a minha família. Eu acho que fez uma diferença grande, assim. E depois que a primeira dose da vacina foi assim, uma coisa surreal, assim. E olha que eu nem sou fã de injeção, detesto isso. Mas, assim, foi uma felicidade ver a minha avó ser a primeira vacinada. O meu pai também foi vacinado logo no primeiro grupo. Então, assim, para mim, aquilo foi uma sensação de esperança. Então, deu uma renovada no ânimo. Mas eu acho que estar com eles durante esse período, de uma forma não tão próxima, mas próxima, assim, foi importante. Eu recebi do meu trabalho principal, que é o Estado, não teve desconto, essas coisas, mas eu tenho uma complementação de renda que é o meu particular. Eu fiquei apreensiva porque eu tinha acabado de assumir um aluguel, né? Então, para saber se eu ia dar conta disso, eu fiquei um pouco apreensiva, mas não, sim, me desesperei, mas isso foi um momento de maior atenção, assim, dar conta do financeiro, sabe? Dar conta da distância dos familiares, esse tempo todo saber se estava todo mundo bem. Então, foi um dos piores momentos, foi essa questão financeira e saber sobre os familiares, parentes, assim, que estavam distantes, né, que a gente não podia ter acesso. Para mim, tudo se resume em internet, essas coisas eu não entendo bem. Tudo na TV, lá, vendo, ouvindo, procurando acompanhar para saber o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, tudo isso. Eu uso a TV, uso a internet, eu via notícias pela internet e pela TV, mas eu não gosto de algumas redes, né? Por exemplo, Facebook eu não uso Instagram, eu não uso essas redes, eu não gosto, porque para mim tudo isso é muito alienante, você ficar muito tempo em frente a uma tela, e a vida não é a tela. A vida não é o meio digital. A vida é isso aqui. É a gente estar junto, unido, entrando em acordos, em desacordos. Para mim, isso é que é vida. Então, eu usei, mas nem tanto. Televisão. Televisão, a Globo era o tempo todo dando notícia. Eu optei por não ver. Optei por não saber por muitas coisas, porque cada vez que você ligava a televisão, morreu muitas pessoas. Eu não gosto dessas notícias. Então, eu prefiro não ver. Então, eu não tenho muito contato com televisão, com notícia, mais por informação de amigos e telefone. No início, eu vi pela TV.
E fiquei uns 2 dias ou 3 com a TV ligada. E depois eu desliguei a TV. Porque se eu ficasse com a TV ligada e me informando o tempo todo, não ia dar certo. Né? Emocionalmente eu acho que não ia dar conta de processar tudo. E eu tinha dias que eu não olhava nem internet, assim, eu falava só com a minha família, com a minha mãe, com minhas irmãs, para ter notícia. E depois eu fiquei mais pelas redes sociais, né, as páginas que eu confio, né, olhando mais quais eram as notícias, né, os jornais e tal. Pela internet, em sites confiáveis, né? Porque tem isso, né? A gente tem que procurar os sites confiáveis, jornal, meios de comunicação confiáveis. Não tinha do WhatsApp, não fake news, não é nada disso. Procurei coisas que fossem verificáveis, né? De meios de comunicação verificáveis. Assim, ver a primeira pessoa ali tomando as primeiras doses da vacina, você assistir na TV, você ter esperança também de chegar, você conseguir chegar à sua vez, para mim foi um dos melhores momentos e eu consegui isso. Para mim foi um dos melhores. Agora, dos piores, eu já falei que foi ficar reclusa esse tempo todo, sem ter direito a nada. Eu acho que eu aprendi para mim, eu acho que eu aprendi a ser mais que a gente teve que ir. A minha família é muito grande, então eu aprendi a ser mais, a dividir um pouco mais as coisas. Eu confesso que eu achava assim mais, por exemplo, assim, até em questão financeira mesmo, eu tinha um estava precisando de alguma coisa, olha, está apertada, a questão de dividir as coisas, em todos os sentidos, né? A Dória ali, irmã, a gente tem um irmão que tinha umas dificuldades, a gente dividia. Eu, como sou aposentada, graças a Deus, tinha. Minha filha estava trabalhando, não perdeu o emprego. A gente começou a ajudar um ao outro, essa questão de ajuda. O que mais marcou foi a perca, né? Eu tinha uma amiga que era quase uma irmã, e quando ela faleceu, eu fiquei pasma, né? Então isso aí, o que mais marcou foi a perca dos meus amigos. Isso aí foi assustador para mim. Então, o que mudou na minha vida, mudou tudo, né? Aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que eu mudei completamente, que eu não quero citar aqui, mas muitas coisas na minha vida pessoal mudaram. Hoje, eu valorizo mais ainda o contato humano, que eu já valorizava antes. Eu valorizo mais ainda andar na rua e olhar para o céu, e olhar para as árvores, mesmo que poucas, né? Mesmo que a gente esteja destruindo o nosso planeta, o nosso verde, as nossas águas. Eu olho com muito maior que eu já tinha antes, né? Mas com muito mais vontade de olhar para a natureza, para o mundo e para as pessoas. Então, as minhas principais lembranças, né, sobre aquele período infelizmente, a coisa ruim, né? Ver o povo alienado, sem se cuidar. Conheci várias pessoas que negavam a pandemia, negavam o vírus, negavam a ciência, e várias pessoas morreram. Então, isso é o que eu mais me lembro. O símbolo dessa história, para mim, foi, infelizmente, um símbolo do mal. É o símbolo de ver um governo, um presidente da República negar o apoio que deveria ter sido dado à população brasileira. Eu nunca vou me esquecer daquele momento em que uma pessoa que a maioria de um povo votou, colocou ali, não o meu voto, e que aquela pessoa diz: eu não sou coveiro. Então, esse momento, para mim, é um marco. É um marco de como o ódio venceu. E
E agora dizem, venceu o amor. Mas o amor, de verdade, é esse amor aqui, entre nós. Entre nós, seres humanos, é o verdadeiro amor. É o amor da confraternização, é o amor da amizade, é o amor de um apoiar o outro. Para mim, tá? Cara, uma coisa bem prática. Álcool. Eu acho que essa questão da higienização das coisas mudou bastante, né? Eu já lavava algumas coisas, mas eu comecei a prestar mais atenção, né? Uma coisa bem prática. E eu acho que eu fiquei mais, assim... Eu acho que eu fiquei mais isolada. Eu acho que... Sabe aquela coisa de... Tipo, vamos lá num bar com o pessoal... Acho que não. Acho que fez eu querer ficar... Não sei se é querer ficar ou uma dificuldade de ter que ficar me relacionando o tempo todo com muitas pessoas, sabe? Na hora que eu tô em casa, eu sempre gostei de ficar em casa. Eu acho que a pandemia trouxe isso, assim, tipo, a casa é meu lugar seguro, onde eu fico bem, tô tranquila. Eu gosto, sabe? Mas eu acho que diminuiu muito, assim, essa questão de convívio social. Então, convívio social é muito mais eventual, muito mais difícil, acontece. Mas na questão mais prática da minha vida, acho que foi isso, assim. Olha, minha ansiedade, o jeito de olhar a vida, de aproveitar as coisas, às vezes, até de ficar em casa sem fazer nada, de último momento comigo, porque foi uma época que a gente ficava muito com a gente mesmo, então tinha que se acostumar e lidar com a gente, né? Porque a gente fica andando muito com as pessoas, fica saindo e às vezes esquece de se escutar. Então, eu acho que eu me escutei mais e não sei, acho que eu tive que lidar também com as questões talvez mais emocionais que vieram com isso. Essa questão de estar preparado, assim, avançar um pouco mais no conhecimento em relação à informática, me preocupar também em relação ao outro, né, as dificuldades que o outro passa, como influenciou na minha forma de trabalho posteriormente. Então, essas mudanças de atendimento, de não ficar só focar no mesmo trabalho, tentei ampliar um pouco a questão de trabalho também, assim, de dar aulas, tentei avançar um pouco mais na especialização, fiz uma outra especialização para abrir um pouco mais essa questão do meu campo de trabalho. Então, eu agreguei mais. Bom, a minha dificuldade em dar aula é a mesma de sempre. Antes da pandemia e após a pandemia, eu sempre tive o mesmo zelo com os meus alunos, então eu não tenho uma maior dificuldade em relação à disciplina que eu dou, porque a minha disciplina, que é a matemática, já é uma disciplina problemática antes e pós-pandemia. Sempre foi uma disciplina que tem uma áurea, né, de coisa ruim em torno dela. Então, para mim, não houve grande dificuldade, não. Então, foi um momento muito alegre, né, de ver meus alunos, de muitos abraços, claro que abraços à distância, né, porque estávamos todos ainda usando máscara, evitando aquele contato, né, mais próximo, mas os abraços imaginários, né, à distância, até porque nós vivemos na rede pública e é muito complicado, né? A gente tem muita precarização dentro da rede pública como um todo, do ensino básico. Mas foi muito bom voltar à escola.
Foi horrível. Eu trabalhava no Tamandaré, em Piratininga, né? Então, tinha umas 10 turmas, menos de 5% dos alunos respondiam, né? E eu me preocupava muito em tentar fazer as atividades mais práticas, não é tipo, responda tal e bata uma foto, porque se fosse isso eu não ia conseguir corrigir, né? Porque tinha que abrir arquivo, aproximar, imagina. Daí eu fazia formulário que eles se autorrespondiam, então demorava muito tempo para fazer os formulários, para eles responderem e verem as respostas na hora, né? Então eu preparava um resumo, tentava buscar algumas videoaulas, mas era mais um trabalho para eu não me sentir tão mal, porque eu não tinha acesso, e a gente sabe como é que funcionou, né? Então, se alguém não sabe como é que funcionou, se o aluno acessou uma vez o Aplix, ou se ele foi no colégio, se ele foi no colégio uma semana antes da pandemia, ele já estava aprovado, né? Então, e o particular foi bem difícil, que eram aulas online, e mesmo os alunos tendo acesso, né, tendo computador, internet, eles não apareciam. Eles ligavam a internet, não ligavam a câmera, não interagiam, a maioria não fazia as atividades. Assustador. Foi em 2021, agosto de 2021, entre a primeira e a segunda dose, se não me engano, e depois da segunda dose, e chegar lá com uma máscara, todo mundo com máscara, tendo que falar 2, 3 vezes mais alto, e o meu olhar era assustado, o olhar de vocês. Vocês desacostumaram, eu me desacostumei a estar lá em frente à sala de aula, então eu demorei muito tempo para me readaptar e entender como era esse processo. Voltar à sala de aula foi bem difícil. Não porque eu gostava da aula online, não porque eu gostasse do EAD, mas é porque a gente, quando gosta do que faz, quando... Ser professor no Brasil é muito difícil, né? Principalmente você ligado ao Estado, ao município, ao ensino público de forma geral, assim, é muito complicado por dezenas de deficiências, né? E você voltar para a sala de aula com refrigeração inadequada, às vezes alguns alunos também não acreditavam que existia pandemia, que poderiam ficar doentes, ou que muitas vezes não acreditavam na vacina e era obrigatório, então foi bem assustador para mim. Acho que essa palavra define bem. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém.
empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter.